Bem-vindos a mais um episódio do Digital Backstage. Aqui a gente fala dos bastidores da transformação digital e essa segunda temporada especial sobre inteligência artificial, que é o tema do momento. Como é que esses varejistas estão usando isso aqui no Brasil? Como é que a gente está aprendendo, explorando, né, essas novas avenidas aí de crescimento para os nossos negócios? E não deixe de acompanhar a gente aqui no canal, então se inscreva aqui no YouTube. 2 canais que a gente tem aqui, também tem o canal de cortes para só acompanhar os melhores momentos, ou no Spotify. Eu sou a Andréia Dietrich, sou especialista em transformação digital, branding aqui no varejo, nas indústrias, e estou aqui com meu sócio parceiro Eduardo Terra, apresentador aqui também do Digital Backstage, muito feliz de estar com vocês em mais um episódio, conselheiro de empresas, sócio da BTR Varese, e vamos lá. Né? Então, queria apresentar para vocês nossa super convidada de hoje. E hoje nós vamos trazer um tema que, junto com o AI, que é o tema dessa nossa temporada, tem sido destaque desse ano, que é Retail Media. Então, nós já vamos explicar um pouco mais para vocês o que se trata, para quem não está muito ligado nessa agenda, que é a Alexandra Mendonça. Então, Ale, bem-vinda, né, da Casas Bahia. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você tem feito na Casas Bahia, quanto tempo você está lá, um pouco da tua trajetória. Você tem alternado aí na sua carreira, né, essas posições de mídia com varejo, né? Acho que você é de fato a verdadeira retail media, né? Você tem alternado muito essas posições, uma carreira maravilhosa. Você vai contar um pouquinho para a gente isso. E já a gente fala um pouco do que você tem construído lá na Casas Bahia, numa agenda que a gente tem chamado de retail media, e depois a gente fala um pouco de AI. Legal, obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, André, Eduardo, adorei a referência, é exatamente isso, acho que a minha carreira é esse misto aí de mídia e varejo, né, retail media. Realmente, eu comecei minha carreira trabalhando com mídia, né, em grandes grupos tradicionais, alguns tempos atrás, não vamos falar quanto, né, não precisa. A gente nunca fala anos, mas um bom tempo atrás, em um outro momento da mídia, né, se a gente for falar assim. Passei pelo Grupo RBS, passei pela Abril, né, enquanto que a gente vê que a mídia passava ali por uma monetização de audiências. Lá em 2013, eu fui para o Mercado Livre liderar a unidade de negócio aqui para o mercado brasileiro de publicidade no e-commerce. Não vou falar de retail media ainda, gente, porque esse nome virou famoso depois. E lá, realmente, assim, né, foi uma oportunidade de entender o que era essa monetização de uma audiência. Imagina, uma audiência volumosa, né, milhares de pessoas acessando, a gente sabe, não precisa explicar, né, o que é o tamanho do Mercado Livre, e com uma intenção de comprar, né, a tomada de decisão, né, desse usuário. Pensa na gente quando a gente está, né, num momento de compra e a gente recebe uma publicidade, né? Então, no final do dia, retail media é isso, né? É sobre a jornada do consumidor. E eu, quando cheguei no Mercado Livre, entendi que olha, tem uma revolução aqui, né? Lá em 2014, mais ou menos, a Amazon começou a reportar isso, né, nos seus balanços globais, e aí começou-se a falar da terceira onda da publicidade digital, que ia revolucionar, né, que ia chegar aí como uma big tech com um olhar de mídia. E aconteceu, né, acho que isso aconteceu, e aí para minha carreira foi muito legal, né, eu fiquei no Meli até 2019, passei um tempo numa startup, pouco tempo, e aí o bichinho do varejo, né, estamos Mordeu aqui, de novo. Esse bichinho do varejo, ele não deixa a gente, né, a gente quer vir à noite na Black Friday. A gente gosta. Eu brinco, não, porque aí em 2020 eu fui para Americanas, né, e aí fui liderar, né, esse negócio, e aí o nome Retail Media estava ganhando corpo, né, não era ainda uma unanimidade, não tinha virado uma buzzword. Mas lá na Americanas eu fiquei por 2 anos e tive aí a chance, a oportunidade de estruturar o negócio do Americanas Advertising, né, liderar as áreas de tecnologia, de produto também, foi um desafio super legal, além da área de negócios. E no final do dia era isso, né, era comunicar com as marcas, com as indústrias, com as agências de publicidade, uma nova forma de fazer mídia,
né, e que geravam valor, uma conversão, né, diferenciada, né, um modelo de atribuição, né, diferente. Não tem atribuição, né? Na verdade, a gente está falando de uma conversão, sempre falando de jornada, falando do funil inteiro, né, essa linguagem de mídia, mas dentro do universo do varejo. E aí vocês sabem, né, a gente está falando aqui do varejo, né, o varejo também mais tradicional, né, ele ainda passou, a gente está falando aqui na minha linearidade aqui da minha carreira, né, de um momento em que a gente estava numa transformação digital, todo mundo estava se transformando digitalmente, né, todo mundo ia se digitalizar, veio a pandemia, né, eu cheguei na Americanas um mês antes da pandemia. Você viveu a pandemia na Americanas. Eu vivi a pandemia na Americanas, né, numa empresa super tradicional, a gente sabe, enfim, né, depois... Sim. Mas na época ali, acontecendo ali um processo de digitalização meio que à força, como aconteceu, né, com grande parte dos varejos, e a área de retail media, de certa forma, se beneficia, né, porque você está, de fato, monetizando, né, essa audiência. E aí aconteceu, acho que um fato, né, que é legal, que também acompanha um pouco a minha carreira. Depois a gente vai ver, né, a omnicanalidade, que era um tema, né, que tinha muito destaque, que ficou um pouco, né, adormecido durante a pandemia, voltar com força total, que tem bastante a ver com o meu momento atual. Ali na Americanas também foi, né, começou esse boom, né, da mídia de varejo, de como que a gente, né, usa a tecnologia, mas ali com um olhar já um pouco diferente do que a gente tinha das techs, vou chamar as techs assim, os e-commerces puros, os nativos digitais, porque ali eles estavam olhando realmente para a parte da busca, né, ou seja, né, onde que tá, esse usuário começa a busca de comprar algo. E é um momento, né? É uma história. É o momento da jornada. É o momento da jornada. Quando a gente vem para esses varejos mais híbridos, tradicionais, e aí vamos adorar falar sobre isso, quero ouvir vocês também, né? A gente sabe que o varejo hoje brasileiro, ele ainda, né, depois da pandemia, ele ainda tem uma dependência da loja física, né? Então, assim... E, na verdade, o que a gente vê nos estudos é que não vai deixar de ter loja. Inclusive, é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Exatamente. E aí, a transformação foi muito legal de ver, né? E aí, a minha carreira passa por isso, é ver exatamente as lojas físicas tomando um novo corpo, né? Então, a gente vê as lojas conceito, né? As lojas virando, talvez, uma experiência de marca, uma experiência de, né, um momento de experimentação. E uma coisa que eu acho que traduz muito o retail media e traduz muito para mim o varejo, né? As jornadas passaram a não serem mais lineares, né? Não existe mais linearidade. E nem analógicas. Acho que esse é um ponto importante, porque, interrompendo um minutinho, por favor, o que as pessoas às vezes não entendem, para a gente dar um número, né? 86% do varejo brasileiro termina ainda numa loja física, certo? 14% termina no e-commerce. O que não quer dizer que esses 86% tem uma jornada analógica. Com certeza. A jornada, e entendendo por jornada aquele processo pelo qual as pessoas buscam, consideram, entendem a escolha de uma loja, ele se digitalizou muito, né? Então, às vezes a gente pode terminar uma compra numa loja física, mas todo o processo de chegar até ela é muito digital, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, isso daí traduz e ajudou muito, eu acho, que os varejos mais híbridos, né, que tem a loja física, a ganhar uma potência e enxergar negócios novos, e aí vai entrar numa parte que eu acho que você vai gostar, né? O varejo sofre com o quê? Com margem, né? Isso. Margens e precisa monetizar seus margens, ativos. né? Margens duras. Perfeito. O cara vende, sobra quanto? Sei. 5%, né? Aí você vê um negócio em que você é obrigado, né, a ter, que é tráfego no site, né, você precisa investir, você investe, e aí esse investimento vai casar um pouco com o meu próximo passo de carreira, né, você investe muito, né, em mídias, né, digitais, Google e tal, e no final do dia você tem uma oportunidade de monetizar com uma margem super alta de rentabilidade. Mas fechando aqui a minha história. A história do varejo, a história do retail media. Então você estava na Americanas, 2022, eu fui pro Google. Liderar... História muito bonita, parabéns. Obrigada. Fui, né, tô misturada aí com a mídia e com o varejo. E fui tocar uma área de parcerias de produto, né, ou seja, um olhar mais de tecnologia para o Google Shopping.
né, que enfim, né, hoje detém, né, boa parte, né, um grande investimento dos próprios varejistas. Então foi legal, né, tá do outro lado da mesa, conhecer um pouco mais a parte de tecnologia, mas aí de novo o bichinho do varejo, né, eu quero virar noite na Black Friday. Não tô virando a noite. Em março desse ano eu saí, em abril, assumi o desafio no Casas Bahia Ads, né, que está passando por uma transformação fantástica aí na liderança do Renato, né, realmente, né, uma marca muito amada pelos brasileiros, né, com mais de 1.000 lojas, e a área de Retail Media ganhou, né, um caráter de unidade de negócio. Fiquei muito feliz com o convite, assumi em abril aí, e estamos justamente nessa caminhada, né, de entendimento dessa jornada, né, que casa exatamente com isso que vocês falaram, né, quem é esse brasileiro, como é que ele consome, como é que é essa jornada, e aí como que a mídia, né, o retail media pode de fato ser muito interessante, ser muito benéfico, ser muito, né, legal e complementar para as marcas, as indústrias, e aí obviamente a Casas Bahia tem um olhar aqui, né, para alguns segmentos, mas a gente não está se restringindo a eles, né, o turnaround da Casas Bahia passa, sim, por ser um player especialista, né, a gente costuma dizer, né, tudo que liga na tomada para montar sua casa, imóveis. Muito bom. Que legal. Né? Era isso que eu ia até complementar, assim, te perguntar agora. Como é que tá o momento Casas Bahia, né? E aí, já emendando Casas Bahia Ads com resultados, que nem você falou, super bons, crescendo mais de 100% aí no ano e tal. Resultados super positivos. O que é esse novo momento da Casas Bahia e como, né, o Retail Media está sendo uma alavanca e por que está sendo um bom negócio? Ótimo. Acho que o momento é realmente esse, né? Eu acho que o varejo como um todo, né, nos últimos anos, né, todo momento macroeconômico é desafiador, né? Foi desafiador e segue sendo desafiador. Eu acho que essa é uma realidade. Mas é muito importante, eu acho que para o mercado brasileiro, Eduardo, você vai, né, concordar comigo, que a gente, né, tenha esses players híbridos, né, que tem essas marcas fortes, né, porque como você bem falou, né, 86% das pessoas... Ainda termina no físico. Termina no físico. E para o que liga na tomada é mais difícil ainda, né? Você comprar uma geladeira, um fogão, um ar-condicionado, uma operação puramente online, não é um processo simples. Não é um processo simples, e por isso que a gente segue líder em muitas das subcategorias, né, porque... Embora a jornada comece e seja talvez muito digital, você vai comprar uma geladeira e isso, gente, olha que interessante, conversa muito com o momento da Casas Bahia. Vamos pensar aqui a gente, né? Se você a gente mesmo tomar a decisão de comprar uma geladeira de um alto ticket, talvez você não vai comprar ela simplesmente online inteiramente. Você vai querer ver a geladeira preta, cultural, que custa, né? 10, 15 mil reais. Sem dúvida. Nem só cultural, mas é a visão do dinheiro, sim, né? Do seu investimento, do risco. Tem o touch and feel ali na história, na jornada, que me parece essencial ainda, né? Total. E aí a Casas Bahia vem fazendo esse turnaround desde maio de 2023, né? Enfim, olhando muito para ser um player especialista. Então, assim, acho que no final do dia tem no e-commerce, no varejo, tem espaço para todo mundo, né? Tem os players que vão vão vender de tudo, né? Que você vai lá e vai resolver e vai comprar uma coisinha de 20, 30 reais. Mas Casas Bahia, né, se posicionou como um player especialista, né, de 6, 7 categorias, que é isso, monte a sua casa com tudo que liga na tomada, das coisas mais tecnológicas. Então a gente realmente hoje vem trabalhando nesse conceito, né, de lojas legais, porque vai ter a geladeira que vai atender a classe BC, que é onde a gente, né, se construiu como marca, né, a marca tem 78 anos, né, então assim, né, tem gente que montou a sua casa e cresceu, né? Perfeito. Cresceu, né? Mudou de vida, né? Com o crediário. E com soluções de crediário, de crédito. O crediário da Casas Bahia, né? Então, assim, mas isso também não impede que a gente esteja lá olhando também para outros targets, porque a gente está trabalhando com essas indústrias para ter produtos, né, que atendam classes diferentes. E isso é muito legal, né? Acho que é esse turnaround mesmo de olhar para o que dá um foco, como todo mundo, né? Acho que não é muito diferente, mas lá a gente realmente fez um foco grande em rentabilidade, ou seja, né, marketplace, beleza, legal o teu marketplace, mas assim, a gente vai ter categorias que são complementares para, né, não deixar uma experiência, talvez, né, a desejar, mas a gente vai olhar para categorias que realmente dão uma rentabilidade positiva, né? Acho que a gente ouviu muito isso, eficiência, rentabilidade.
E isso não foi só player brasileiro, né? Isso veio lá de fora também, eu vi muito isso. Os varejos passando a serem mais eficientes, a buscarem mais a rentabilidade. Acho que é um movimento, né? E Casas Bahia vem fazendo interessante, essa liderança. Ouvindo a Lê falar, a proposta de valor que ela descreveu me parece muito clara, muito consistente, né? Que acho que é uma coisa que a gente vem até cobrando e buscando de alguns varejistas. Quando você traz isso, escutando aqui você trazer, me parece muito clara a proposta e muito bem feita. Então, exatamente, tem sido muito legal. Acho que as indústrias, a decisão de trabalhar, né, com algumas categorias também nos deixa próximo de algumas indústrias, né? Então eu não vou ter uma relação com as mesmas indústrias, por exemplo, assim, tirando aí, eu vou falar um pouco de retail media de Casas Bahia Ads, mas tirando a minha área, eu não vou estar ali conversando com as indústrias do varejo alimentar. Não vou. Isso é super importante, porque a gente passou por um movimento de todo mundo querer abraçar tudo e a gente falou, o que vai sobrar, né? Exatamente. Se todo mundo quer ser tudo. Exatamente, isso é super importante. Exatamente. A tese de todo mundo virar ecossistema de tudo passou. Eu acredito que deveria passar. Ou lembra, a gente que está aqui há alguns anos, os super apps. Todo mundo queria ser um super app, porque a China faz isso, mas... Aliás, você está indo na essência do nosso podcast, que são os bastidores da transformação digital, né? Que a ideia aqui, o que a gente tem tentado passar para a audiência é como é que a gente aprende um pouco o que deu errado, o que deu certo, depois de um período que você narrou bem, que foi pandemia, que se acelerou muito, se testou muita coisa, se bateu muita cabeça. Acho que um dos aprendizados não dá para querer ser tudo de tudo. Ecossistemas serão 2 ou 3 no Brasil, como são 2 ou 3 nos Estados Unidos, 2 ou 3 na China. A gente sabe mais ou menos quem são e tem espaço para os outros fazerem coisas focadas, bem feitas, né, com uma proposta de valor bem desenhada. Com certeza. E que tem um ponto importante também, que eficiência e foco não quer dizer também que você deixa de inovar. Que eu acho que isso também é super importante. Né? Isso não quer dizer que eu vou ficar parada no tempo. Ao contrário, eu tenho uma vertical, eu tenho um foco e vou acelerar com tudo. Né? E acho que essa escolha, né, dessa estratégia vem exatamente ao encontro do que vocês estão comentando. Porque ao mesmo tempo que você tem os ecossistemas e os 2 líderes, né, vão pensar, né, de novo, eu gosto do exemplo da geladeira, porque ele me pega. Eu quando me vou... Me pegou também. Já passei por isso. Eu quando na fase que vai me pegar. Eu quando vou na loja física, e aí vamos falar da loja física para essas categorias, né? E você vê, né, a geladeira, a preta, tô encantada com as geladeiras. Já conhece as geladeiras pretas? Não vou conhecer as geladeiras. Vão lá, vai lá na Casas Bahia, vão lá na Casas Bahia da Marginal, que é a nossa loja conceito, né? A gente tem uma loja também recém-inaugurada no Shopping Aricanduva. Pode fazer um convite formal naquela câmera. Por favor, visitem, porque lá é uma loja de experiência, né? É uma loja conceito. E aí, quando eu vou lá, né, e já vou falar do Ads, que cumpre um papel de alavanca, né, como você bem comentou, mas ainda olhando para a gente como... Eu gosto de fazer essa conexão da gente como comprador, né, como usuário. E aí você vê a geladeira preta, né, e você pensa, nossa, eu não tô precisando de uma geladeira, mas eu acho que eu tô. E ela cabe, e ela mudou, e agora é embaixo e em cima. E a inovação, né, de tudo que você pode ter dentro da sua casa é fantástico. E eu acho que a loja física cumpre um papel muito importante. Então, fazer este movimento, né, como o Grupo Casas Bahia, eu acredito que foi muito acertado. E para uma marca, colocar a geladeira preta na loja da Casas Bahia Flagship tem muito valor, né? E a gente começa a entrar no Retail Media. Aí entra de volta no Retail Media, que aí como como a gente posicionou lá, como o ecossistema de mídia de varejo mais completo e mais omnicanal, não vou dizer o único, mas omnicanal de verdade. Porque aí eu ofereço para marcas, né, todas essas marcas, né, a oportunidade de trabalhar com a mídia search, que a gente conhece bem, que é o produto patrocinado, né? Para quem não conhece, é o produto patrocinado que aparece em qualquer site e-commerce hoje, dos grandes que você digitar, você vai ver lá um carrossel com uma linha... Vamos tentar fazer isso didaticamente para nossa audiência? Então, acho que é muito legal isso, porque o Retail Media é uma agenda nova ainda, né? Então, a gente está falando... E Amazon Ads, Mercado Livre Ads, né? Trabalham muito ainda nesta agenda por serem players de e-commerce. Então, o que a gente chama de Search Plus, ou busca patrocinada, eu entro no site da casasbahia.com, busco a geladeira,
E eu posso oferecer para uma marca ou para outra uma busca melhor colocada ou Perfeito. alguma coisa diferente. Isso tem valor e, portanto, vale para a marca e pode gerar valor, um anúncio, vamos dizer assim. Porque isso é um produto de retail media. É um produto Perfeito. patrocinado. Produto né? patrocinado. Que eu diria que é a origem do retail. É a origem do retail media. De onde E nasceu. a Amazon Ads hoje é a grande parte da indústria de retail media americana com esse tipo de produto que ele chama de Search Plus. Search. Perfeito? Perfeito. E o que você está dizendo é que você tem uma proposta um pouco melhor embalada, porque além de ter isso, você como tem uma rede de lojas que é incrível no Brasil, você oferece além do Search Plus o ponto de venda. Exatamente, porque aí a gente vai bem além mesmo, né? Porque quando a gente pensa aqui, e de novo, tem o produto patrocinado, tem o banner display, né? Tem vários assets dentro do site, né? Que a gente chama aqui, que pelo menos lá a gente colocou como, né? Essa parte do digital, que é dentro do e-commerce. A loja dentro da loja. A loja da loja oficial. Tem um monte de coisa que a gente trabalha lá, espaços da marca, o logo, né? O próprio... Uma coisa que os grandes players fazem, né, no sentido de empacotamento das audiências, a gente também faz, né, que aí você pega uma base, né, de clientes, a diferença, e aí vou falar do que a gente está fazendo lá, que eu acho que é muito legal. A gente tem uma parceria com a Salesforce, onde a gente sai um pouco da construção de audiências de mídia, que é muito o que os grandes players fazem, né, inclusive as big techs, e eu vou para uma construção, né, de perfis de compra. E qual é a diferença, né? Eu vou lá e junto uma base de pessoas que compraram, independente do ser no site ou na loja física, tais produtos com tais ticket médio, com tais comportamentos, e aí eu entrego, né, essa comunicação com essa base por CPF. Você começa a ter informação estratégica que para as marcas tem muito valor. Com certeza, porque eu saio de uma construção de entrega de mídia por audiências, imagina, né, impressões e tal, eu tô falando com 5.000 pessoas que compraram uma geladeira nos últimos 7 dias, e aí essa base eu posso inclusive oferecer para uma marca de cerveja. Aí você sai do data for the business para o data as a business, né? Quer dizer, exatamente. E aí os dados passam a ser um negócio. E aí eu tenho aqui, obviamente, sempre respeitando a LGPD, claro, acho que é super acho importante. Que isso Mas aqui tem um composto muito importante de retail media, que é a questão da personalização. Porque assim, que mensagem que você... E eu sempre gosto de trazer o olhar da gente como consumidor recebendo publicidade. Né? Normalmente o publicitário, o marqueteiro, a gente quer sempre vender o ads. Eu sempre estou pensando na gente. Você, quando compra a geladeira, a gente vai ficar terá aqui até o final do episódio, mas depois eu vou usar outros exemplos. Uma TV, né, que seja. Né? Você pode receber uma comunicação altamente adequada. Então, a gente está falando, por exemplo, com marcas, né, de, sei lá, comprei a air fryer mais, né, turbinada do momento. Eu estou falando com uma marca, talvez, de congelado, que eu posso mandar uma mensagem, um QR Code, eu posso fazer uma ação. E aí, eu não estou só falando com a marca da air fryer, eu estou falando com a marca que tem um produto complementar. Então, a gente, como Ads, vai abrindo, e por isso que eu falo de ecossistema, de mídia de varejo mais completa e mais omni. Porque eu vou além, né? Eu estou fazendo tudo isso e eu posso, por exemplo, colocar uma geladeira cinza, preta, né? Do jeito que a gente quiser, cheia de bebida. A minha provavelmente seria cinza, a preta da Didi que eu conheço seria mais colorida. Né? Mas E cheia de bebida. E cheia de bebida. E aí cara de quem bebe muito. E aí fala, pode ser qualquer bebida, pode ser cheia de água. A gente pode fechar uma campanha com uma marca de água. Eu tô falando que, assim, acho que o que você tá falando é o que a gente falava do futuro do marketing, da personalização, que há muitos anos a gente vem falando, mas que agora, de fato, porque aí a gente não conseguia ir muito nesse one-on-one, a gente conseguia ir para clusters, mas esse comportamental é o que muda o jogo, né? A personalização, porque eu não estou falando mais sobre classe social, estou falando sobre comportamento, sobre atitude. Exatamente. Que uma classe C pode ter a mesma, né? Uma pessoa da classe C pode ter o mesmo comportamento de uma classe A, né? Então a gente um aspiracional. Um aspiracional. Isso a gente já viu que a tecnologia, as redes sociais já romperam. O aspiracional da pessoa barreira, que né? compra o último modelo de telefone. Uhum. Quando eu vou... Imagina que eu antigamente pensava numa campanha
para o modelo X da marca X, lançou o último modelo, então tá, então o público que vai comprar ela é o A e tal. Não, acabou. As redes sociais já mudaram, já fizeram reviravolta de como a gente O que a Ali está pasteuriza. trazendo, eu tenho conversado com muita gente envolvida em retail media, mas você está trazendo isso com uma clareza muito bacana. Claro que retail media é uma agenda de monetizar um ativo que o varejo tem, que é incrível, que é loja, e-commerce e base de clientes, né? Mas ele traz um efeito colateral extremamente incrível, que é eu passo a conhecer muito mais os meus clientes. Com né? certeza. E ao conhecer mais os meus clientes, eu traço uma eficiência de jornada que eu não imaginava. E eu tenho até dúvidas de o que pode ser melhor no final, né? Porque uma eficiência de jornada para o negócio pode trazer muito dinheiro na mesa. Não, e aí eu acho que a gente está falando aqui de personalização, Isso. a gente está falando de escala, Experiência. eu estou falando de experiência no digital, e aí eu vou para a experiência também do digital, mas combinada com a loja física. Então a gente hoje tem um projeto lá de digital out of home, se a gente pode falar assim, que é um outro fenômeno de mídia, só que dentro das lojas, quando a gente olha as LEDs, os paredões de TV, se eu tenho uma mesma campanha que você começou na internet, viu o produto patrocinado, viu o banner, legal, recebeu um WhatsApp com a mensagem, chega na loja física, vê essa campanha de LED bacana, bonita, a mesma coisa que você vê num ponto de ônibus, só que você está dentro de uma loja, né? E aí no final você ainda vai lá e experimenta o produto, eu acho que ela passa a ser uma jornada muito diferencial, e eu acho que é isso que eu traduzo por retail media, porque eu estou falando eu brinco que o retail media, em alguns momentos, ele é a tangibilização de muita coisa que a gente falava no passado, para quem está mais tempo no mercado. Personalização, omnicanalidade. Não, falamos de quem é do varejo fala de omnicanalidade desde 2000 e bolinha, né? Sim. E nunca tangibiliza, porque no final do dia a gente confundia a omnicanalidade com multicanalidade. E é completamente diferente. A omnicanalidade é você construir realmente essa experiência de forma omni. E eu acho que o Casas Bahia, a gente vem se propondo a fazer isso e tem sido muito legal, porque aí a gente combina, né, o asset da entrega de mídia tradicional, já vamos falar assim, tradicional da publicidade no e-commerce, do retail media, mas eu vou combinando com alguns elementos que eu acho que são os diferenciais do varejo brasileiro. Né? O varejo brasileiro oferece sim a loja física como parte, né, dessa jornada, né? E ofereço a personalização, porque de repente no meio disso tudo eu recebo um WhatsApp falando que a Casas Bahia está me dando um QR Code. Ou um WhatsApp porque eu comprei o telefone X há 2 anos e o modelo novo chegou. Você não vai trocar? Né? Então, assim... Muito matado. É muito legal. Ali, eu sei que a gente já vai entrar num tema que a gente eu nem falei do quanto que a gente vem crescendo no último quarto, a gente vem crescendo aí uns... Então fala um pouquinho disso. Quero te fazer uma pergunta que eu tenho feito que é complexa, mas eu tenho certeza que você vai responder bem. Vamos lá. Vou fechar aqui, porque de fato o tema vocês viram, né? É apaixonante, eu sou Não, tá sendo uma aula. Retail mídia em pessoa, eu sou apaixonada pelo tema. Isso tudo tem nos permitido crescer, né? No último quarto, agora no último trimestre, na divulgação de resultados, a gente apontou ali um crescimento de mais de 300%. Não só, e aí por isso que eu pedi para fechar a fala, não só em receita, que é muito legal, que vai ter uma margem altíssima de 2 dígitos, que realmente, mas cresce em dois outros KPIs que eu acho que são super importantes. GMV, ou seja, eu estou gerando GMV para a marca que está comigo, a marca está vendendo, e no ROAS, né, no retorno sobre o investimento. Para quem investe na mídia. Para quem investe. Então, meus ROAS são sempre altíssimos. Eu fico falando, eu já trabalhei em vários lugares, eles são altíssimos. Obviamente, eu usufruo do fato de ter um ticket médio alto. Isso me ajuda, né? Mas mesmo assim significa que o retorno para a marca que está comigo, ele é muito interessante. Principalmente quando ela usa o ecossistema. Não, total. Pergunta que eu ia te fazer é, para a gente terminar essa organização conceitual para a nossa audiência. Então, a gente tem um ativo que é os anúncios e as buscas do site, que essa está clara, não há dúvida ali que é um produto de retail media. A base de consumidores que podem ser trabalhadas em campanhas cooperadas com as marcas, que é uma segunda avenida. A terceira que fica uma dúvida que eu tenho explorado, que muita gente me pergunta, eu queria te ouvir.
quando eu uso a tal omnicanalidade, ou seja, as lojas, né, e faço ações que envolvem um ponto de venda, como é que a gente diferencia o que é retail media e o que é trade? Essa pergunta é maravilhosa. Porque ela é uma pergunta diária, né? Não só dos varejistas, mas é uma pergunta das próprias indústrias, né? Que estão realmente também se reinventando nesse sentido. Eu tenho uma resposta, tá? É uma resposta que também tem um pouco de opinião, né? Eu acredito que trade, para mim, são ações mais promocionais, mais relacionadas àquele dia a dia. Eu brinco lá, né? Pra gente lá, a gente tem uma separação que é interessante. Então, assim, o trade do varejo ainda precisa promover, sei lá, um carrinho da pipoca, ainda vai lá e chama o promotor, faz ações que não necessariamente têm uma certa sofisticação da mídia, né? A mídia, ela é sofisticada, mídia por mídia. Mídia comunicação, né? Mídia comunicação. Eu preciso ter métrica. E eu brinco muito com o time. O carrinho de pipoca, ele é importante para ativar as lojas? É super importante, né? O locutor, a brincadeira, e a gente está falando do varejo do Brasil, né? Não estamos falando das lojas conceito. Então, eu falei das lojas conceito, elas são incríveis, mas, né, existem 1000 lojas espalhadas pelo Brasil. E isso chama, né? Eu ter lá um evento, um promotor vestido, tudo isso para mim é trade, tudo isso é muito importante. Mas eu tenho um KPI de mídia para essas ações? Não tenho. Então, elas são de trade. E o trade tem que continuar existindo. Ele é muito importante, ele é muito valioso. Ele envolve o cara da loja, o vendedor da loja, que é um ponto importante, mas não é mídia. Ou tudo isso daqui a pouco vai ser uma grande simbiose aí, que a gente Talvez. ainda separa as caixinhas. Mas essas caixinhas estão ali já. Estão muito juntas, André, mas eu acho que eu tenho esse cuidado por isso, por eu achar que a origem dos recursos vem de forma diferente. as origens dos recursos vêm de origem diferente e, assim, os tipos de investimento são diferentes e os tipos de retorno. De novo, eu acho que a mídia, ela tem uma sofisticação. Ela tem uma série de métricas, e eu brinco muito lá dentro, assim, não vou medir o ROI da pipoca. Porque não tem ROI, porque é uma ação. É relacionamento. Ação, entendeu? Você vai medir? Não vai medir, mas é importante. Então, para mim, as ações de trade Excelente, adorei a resposta. Muito bom. Bom, inteligência artificial, né? Então, assim, como que vocês têm usado da maneira talvez mais sofisticada? Eu sei que no marketing aí vocês estão usando na máquina mesmo ali, de uma forma bem sofisticada, como você falou. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, o que vocês têm usado de a inteligência artificial, talvez mais do generativa, a mais atual, mais moderna, vamos dizer assim, e como ela tem amplificado e potencializado tanto de otimização de recursos, quanto resultados, assim, quais são os grandes resultados que vocês têm obtido? Eu acho que, assim, quando a gente, né, tomou ali a decisão de estruturar o negócio de ads na Casas Bahia, houve ali uma preocupação de já aproveitar, né? Eu brinco que às vezes a gente começa um pouco depois, às vezes é bom, né? Porque você pega umas tecnologias que talvez demoraram anos para acontecer. Então, a gente se beneficiou, né? Acho que principalmente pelo uso, né, da inteligência artificial no processo da busca, né? A busca, e é uma coisa que eu conheço lá atrás, dos meus passados, era difícil fazer o algoritmo do site conversar com o algoritmo do Ads. Se ele era desenvolvido depois, a busca não se conversava, tinha que ter toda uma inteligência por trás de desenvolvimento puro tecnológico, e eu participei dessas conversas. Era complexo. Eu acho que agora, com a inteligência artificial, a gente consegue ter esses processos de forma mais harmônica e mais rápida, né? E, de fato, mais inteligentes, né? Então, a gente já começou rodando a nossa busca patrocinada, já usando a inteligência artificial, e eu acredito muito que os resultados tão positivos, os ROAS tão altos, se deve a isso. Acho que esse é um primeiro ponto. Não só para a busca, mas a busca foi um que a gente colocou muita energia para desenvolver, né, junto com a inteligência artificial. E um outro ponto que eu acredito, que eu acho que é meio futuro, mas presente, a gente tem esses parceiros, por exemplo, eu citei a Salesforce, ele é um grande parceiro, de como que a gente também usa a inteligência, né, de aquisição e de trabalho em escala, com sellers, por exemplo. Né? A gente tem os nossos sellers lá.
Como que eu uso a inteligência para otimizar essa comunicação, né, esse contato, né? A gente fala muito com eles, né? A gente está falando aqui de a evolução dos bots, né? Então, que o bot hoje, né, é algo que ficou lá atrás, né? Agora a gente quer nesse nível de personalização e o desenvolvimento disso sem necessariamente eu precisar, talvez, codar, né? Colocar um código. Talvez eu possa fazer isso com prompts, e aí acho que esse aprendizado dos prompts a nosso favor no varejo vai ser muito legal. E eu acho que para a gente do varejo, eu vi uns cases muito legais, eu participei de um evento deles, né, não só na parte de ads, mas aí olhando para uma parte mesmo de atendimento, né, você evoluir o bot, né, o bot conseguir te dar uma resposta muito parecida com a resposta que você queria de um humano. Perfeito. E eu acho que isso para o varejo brasileiro vai ser fundamental, porque aí de fato a gente vai otimizar mais e mais recursos. A gente sabe, de novo, vamos sair da nossa bolha de São Paulo, ou até mesmo aqui na nossa bolha, a gente gosta de falar com uma pessoa, né? Quando dá um problema, principalmente, né? Então eu acho que a inteligência artificial, a partir do momento, e eu olho muito para essa revolução aí do bot, né? O bot a gente não quer, principalmente se o prompt ali não responde a gente, sabe? Que experiência ruim, não é? Então, quando a gente tem uma experiência muito parecida com a do humano, mas isso se deve a uma tecnologia, né? Que os prompts que a gente vai conseguir programar, a gente mesmo de negócios, talvez. Programar um prompt sem necessariamente eu ter um desenvolvimento de código. Eu acho que, para mim, são os dois grandes assets e focos aí da inteligência artificial no varejo. E o que a gente tem falado aqui, a gente está gravando esse episódio em novembro de 24. Né? E por que eu estou falando a data? Né? Porque a gente está, neste momento, completando 2 exatos anos do lançamento de ChatGPT, que acho que foi um símbolo, né, da história da inteligência artificial. Para quem, a gente já falou isso algumas vezes aqui, inteligência artificial nasceu em 1950, né, com Alan Turing. E só que ficou muitos anos nos livros de ficção científica, nas séries, né? Só que o ChatGPT, em novembro de 2022, trouxe isso porque a gente chama de mundo mais mainstream, né? Trouxe isso para a nossa vida e acho que fez algo mágico, que é os algoritmos entenderem a nossa língua, né? E a gente poder conversar com eles e fazer eles andarem. E educá-los. E, naturalmente, isso foi muito além de ChatGPT. ChatGPT foi só, talvez, o boom de uma onda que vai muito além dele. Hoje, o que a gente chama de soluções de LLM, né, de Large Language Models, tem uma série de outras soluções, né? E cada uma por um problema, ou por uma dor. A minha pergunta para você é, em 2 anos aconteceu muita coisa, em inteligência artificial generativa ou em inteligência artificial mais raiz, mais pura. E eu sei que você gosta, já trabalhou com isso em empresas de tecnologia, tem ido a alguns eventos. Se a gente pudesse projetar, e a gente tem feito essa pergunta aqui para os nossos convidados, mais 2 anos ou 3 anos, dá um frio na barriga de imaginar o que está por vir, né? O que você imagina que vai chegar, aonde estaremos em termos de IA para os próximos 2, 3 anos, na tua opinião? Né? Elas vão ficar mais no varejo como um todo, você pode dar uma ideia de mundo também, se você quiser. Não, aí não estamos falando de Casas Bahia, estamos falando de negócios como um todo. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar mais fácil, mais simples? Vai ficar mais sofisticado? Ou a gente não consegue nem pensar o que vai ser? Eu acho que é difícil a gente não pensar como vai ser, né? Porque a gente está vivendo isso. Né? A gente não está mais prevendo, a gente está vivendo, né? E é isso que você falou, esse seu recorte é perfeito. Nos últimos 2 anos foi uma revolução, eu ainda tive a oportunidade de estar numa Big Tech, né? Que vem passando por essa revolução, todos os investimentos, tudo focado em IA, em DeepMind, nas linguagens, né, no LLM, né, realmente uma revolução, né, se a gente for para pensar, são coisas comparáveis a que a gente teve, por exemplo, quando o Google surgiu, né, o que a gente fazia sem Google? Né, onde que a gente buscava? Quando surgiu a internet, tem gente, né, quando surgiram coisas disruptivas. Disruptivas, eu acho que a gente está vivendo essa revolução, acho que, né, não vou bancar a futuróloga aqui, mas eu acho que sim, eu acho que elas vão ficar cada vez mais fáceis, mais acessíveis. Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, isso não se aplica só para o varejo, mas eu acho que o varejo vai se beneficiar muito disso, né? Toda essa parte de desenvolvimento, de código, né? De algoritmo. Porque no final do dia, isso foi durante muito tempo uma grande dor, né? Eu
tive a chance de, em 2020, na época da pandemia, liderar times de tecnologia, e era um horror, porque o cara ia embora, porque ele ia ser contratado, porque faltava mão de obra, e era um horror que ele era contratado para o mercado gringo, pagando em dólar, a gente não tinha desenvolvedor assim, era sempre uma loucura de contratar desenvolvedor. Por quê? Porque era uma mão de obra muito especializada, né? Muito técnica, que às vezes faltava visão de negócio, e aí você quer coordenar a pessoa que, né, tem uma visão, né, tecnóloga ali boa, desenvolve muito bem, mas não entende do negócio. Acho que esses times são sempre muito desafiadores. E eu acho que a gente não estou achando que a gente vai banalizar esse conhecimento, mas eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que a gente vai ter mais gente boa de tecnologia que não necessariamente vai precisar saber tantas linguagens, de tantos códigos. E eu acho que todos os segmentos, no final do dia, vão se beneficiar disso. O varejo, com certeza. A gente deu aqui, dei uma pinceladinha de 2 coisas que a gente está fazendo, recém fazendo, mas eu acho que o futuro é realmente transformador. Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser transformadora. E eu tendo a olhar de bons olhos. Somos 3 aqui, né? Sou sempre otimista. Pensar assim. Eu penso bem, a pessoa vem com umas teorias, eu falo, gente, acho que vai ser bom, vai ter coisas ruins, mas tem coisas ruins em tudo. A inteligência vai ser um ativo que todo mundo tem e está à disposição, né? E aí, Ale, no marketing especificamente também, né? Para negócio de publicidade e tudo mais, assim, a gente, né, você falou dos mecanismos de campanhas, de ações. Eu lembro que assim, era uma complexidade para a gente amarrar todas as ramificações possíveis, né? E hoje a gente pode, com inteligência artificial agora, já estabelecer essas jornadas que não são mais lineares, são por contextos, por perfis, por necessidades, enfim, muito mais rápido. Como é que você vê isso, então, no marketing, ou também o que você está aplicando ou vendo isso talvez fora, em outros negócios, que você vê que vai impactar muitas funções aí de publicidade, de comunicação, enfim? Eu acho aí também, de novo, assim, na minha visão, eu acho que marqueteiros poderiam estar se beneficiando disso mais. Mas a verdade é essa, sabe? Tem alguns preconceitos, algumas resistências, talvez. Né? Talvez, e eu acho que assim... E é natural, né? Eu acho que marqueteiros publicitários, eu acho que a gente deveria estar, e aí tô me colocando junto aqui, não é uma crítica, a gente poderia estar se beneficiando mais da inteligência artificial. Do ponto de vista, né, a gente... E aí tem umas coisas que eu vejo assim no mercado, tem muito conceito que a gente não coloca em prática, né? Então, quando eu falo aqui de retail media... trago exemplos, porque eu gosto das coisas tangibilizadas. Vocês, né, devem lembrar a época que o CMO tinha que ser o cara de data science, que ele tinha que ser um cara de dados, e de fato ele tinha que ser. Mas será que todos foram? Né? Eu acho que exatamente a inteligência artificial poderia estar proporcionando isso numa velocidade maior. E eu digo isso porque quando a gente vai entender as campanhas, quando a gente vai ter essas conversas, né, com as indústrias, né, com as agências de publicidade, eu acho que a gente não está colocando a inteligência artificial desta forma amarrada, como você falou. Eu acho que isso é o que a gente talvez deveria estar fazendo em maior volume. Existe? Existe, né? Eu acho que tem agências e marqueteiros e publicitários, né, que já estão usando da inteligência artificial como uma ciência de fato, né, e aplicando no dia a dia. Eu sou uma feroz defensora da tangibilidade das coisas, né? Como que você tangibiliza as coisas? Então é muito fácil vir aqui e falar da inteligência artificial para o mundo do marketing. Eu acho que tem que se dar esse passo, né? E eu acho que passa por aplicar ela, né, principalmente nessa construção, né, de resultados, de entendimento do dado, da informação. E aí, do outro lado, eu acho que a gente tem condições, né, de gerar isso para elas. Mas, às vezes, eu ainda vejo as indústrias um pouco, não vou dizer míopes, mas talvez um pouco, um certo delay, talvez, em usar algumas ferramentas que estão aí para a gente usar. Por que você acha que tem esse delay? Cara, eu acho que tem várias questões aí, né? Eu acho que tem envolvimento, às vezes, né, um viés ali de uma forma de fazer, né? A inteligência artificial,
é legal falar sobre ela. Mas é. Mas é isso. E não, É legal provocando- falar sobre ela, mas você tá colocando no seu dia a dia? Tô provocando porque é justamente isso. Assim, acho que a gente tem muito repertório, muito conteúdo, mas o que a gente faz com isso, né? Exatamente. É o que você está provocando. Como é que a gente no dia seguinte experimenta? Como é que a gente põe para rodar no dia a dia? Como é que a gente aceita que de fato vai errar algumas coisas para acertar um monte ali depois, né? E trazer isso para dentro de um olhar, né, de campanha, né? Esse olhar de eficiência, esse olhar de resultado, de conversão, né? E isso a gente pode aplicar, né, nesse ambiente que a gente aí, obviamente, vou falar um pouco de retail media, que é o, né, o assunto, né, que eu gosto. Isso tudo o retail media consegue oferecer numa granularidade de dado que, se os outros lados estiverem olhando para isso, a gente também vai caminhar juntos para esse universo de eficiência, né, de retorno, de personalização. E a inteligência artificial pode ser um grande alavancador disso, né? Ele pode ser um grande... Acho que a grande agenda que tem tornado a inteligência artificial algo que veio para ficar, a gente já deu esse exemplo aqui em outros episódios, diferente do que foi a onda do metaverso, por exemplo, né? É que ela tem como protagonista na sua proposta a eficiência, que você tocou, né? Quer dizer, ela de fato, Perfeito. ela atua em quase todas as linhas do negócio. Ela traz mais receita, ela melhora a margem, ela reduz despesas, se bem usada. Então, por isso que a gente acredita muito que, assim, não é um modismo, é de fato uma transformação e que precisa ser bem usada, né? E começa muitas vezes, como você falou, Andréia, começa muitas vezes por pequenas, né, mudanças. Vamos pensar nesse universo de marketing, né? Como que hoje, né, um marqueteiro ainda está pensando se vai investir, né, no retail media? Poxa, mas é a maior eficiência. E como que você coloca isso tudo dentro de uma visão, né, de mídia, de marketing, que conversa e tem como conversar com um investimento já tradicional que você está fazendo numa TV ou numa Big Tech, né, que é onde as verbas estão mais acostumadas a irem, né? Então, acho que essa é uma provocação. Acho que tem ainda um caminho a ser feito aí, né? O papo tá maravilhoso, né, Vamos. Gi? Mas estamos chegando perto do final. né? E a gente não deixa de fechar. Passa nos rápido episódios. aqui, Passa né? muito rápido. Conversas boas passam rápido. Passou né? muito rápido. Sem você deixar aqui as suas dicas para quem está começando aí, a gente fala começar, seja na inteligência artificial, né? Isso. Seja no retail media. Que, aliás, o retail media é uma super carreira para o varejo, né? Super, e falta Ainda mão de muita obra. gente. Falta mão de obra. Falta mão de obra. É um pouco daquilo que a gente estava falando da simbiose das funções. Acho que assim, quando a gente para, e também dessa questão de pôr para executar, de fazer, é de repensar a sua função à luz dessa nova lógica de modelos de negócio que estão surgindo. O retail media é uma delas É uma que delas. está aí escancarado, né? Isso. que Eu você traz acredito, de eu dicas acredito aí? que te pede alguns conhecimentos. Vou começar com Uhum. retail media. Assim, acho que dicas para quem está começando, né? Eu acredito muito que eu particularmente gosto muito das pessoas que já começam com uma visão de negócios, né? E não é um ou, eu tenho que saber de mídia ou eu vou ter que saber de varejo. E a gente ainda encontra muitos profissionais assim, né? Eu sei muito de varejo, eu sei muito de mídia, eu sei muito de trade marketing. Na verdade, isso tudo tem que estar combinado, né? E tem que estar conectado para você, de fato, ter uma visão de negócio. Eu acho que retail media é sobre negócios, é sobre negócio, né? É sobre você gerar valor, né, para a marca e para o varejo quando você está dentro desse lado da mesa. E aí, essas são conhecimentos, né, que você pode adquirir, né? Você tem que saber um pouco de mídia e você tem que saber de varejo, né? E unir essas duas coisas com essa visão de negócio. Uma outra coisa, né? Essa visão de jornada, né? Então, a visão de jornada, ela tem muito a ver também com o que a gente é como consumidor, né? Quando a gente está comprando as coisas. Então, as minhas dicas são esses olhares, né? E essas ciências, né? Essas como é que a gente fala, né? Faltou a palavra, não é ciências, segmentos, né? Coisas que a gente deveria estudar, não tem faculdade disso, mas tem experimentar, cursos, mas tem, né, várias aptidões aí que você vai desenvolvendo em termos de hard skills, né, de aprendizados. E aí a inteligência artificial, ela pode muito bem ser uma facilitadora disso para quem está começando, né? São coisas que vão andar juntas, né? Totalmente A inteligência juntas. artificial vai ser um componente de algumas carreiras, né? De algumas Com certeza. E aí eu gosto de dar uma outra dica também, pessoas de negócio precisam entender de tecnologia,
Muito. Precisam. Pessoas de tecnologia precisam entender de negócios. Muito. Precisam. Essas barreiras, para mim, eu tiro elas, né? Eu sento para conversar com um desenvolvedor e eu sento para conversar com um analista de mídia. Eu tenho que ter... Eu talvez não vou codar. Tudo bem. E talvez eu também não vou mais fazer um plano de mídia. Tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que saber conversar com isso. Porque tecnologia é meio, mas você tem que saber conversar, você tem que saber pedir, né? Então, tecnologia, varejo, mídia, tudo isso no final do dia é negócio. E você também tem, aí esse é meu último aprendizado agora, que eu acho que é bem interessante, e uma dica você também precisa entender um pouco de finanças, né? Você tem que saber de P&L, você tem que saber Isso é uma dica legal. de margens, de rentabilidades, né? Que normalmente a gente às vezes está em outros universos, né? Então, o seu negócio tem que parar de pé, né? Você é um founder de uma startup, você tem que saber o P&L bem, você tem que saber bastante de finanças. Senão você bate no muro e nem sabe porque bateu, né? Exatamente. Muito obrigado, Excelente. Né? Muito bom. Uma aula aqui, adoramos a conversa. Eu adorei Acho também. que o Retail Media foi um tema novo aqui para essa nossa temporada, para o Digital Backstage. Muito feliz de ter você com a gente, né? Obrigada, Lê, parabéns pela sua jornada. Obrigada por compartilhar tantos insights valiosos aqui. Ai, obrigada a vocês, adorei o nosso tempo aqui, passou super rápido e um prazer, uma honra estar aí junto com vocês hoje. Obrigada. Então, se curtiu, não deixe de compartilhar para quem precisa ouvir essas dicas que a Andrés deixou aqui e acompanhe nosso canal. Então, até a próxima. Até.